Olá, cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre essa HQ, o Conto da Aia. Tá? Tem um livro, né, que é o original da Margaret Atwood, o Conto da Aia. Ela é uma escritora feminista de romances, esse aqui é um romance distópico, mas não é a história assim, original, porque isso aqui é HQ, história em quadrinhos, né, que é uma adaptação da história que eu já vou falar dessa história em quadrinhos aqui. Primeiro, eu quero dizer assim, é quadrinhos para adulto. Então, se você é adolescente, eu vou pedir para você não assistir a esse vídeo. Tá? Se você tem menos de 16 anos, não assista. Não assista. Vou lá, passa. E se você tem 16 anos, eu recomendo que também não assista. 16, 17 não assista. A não ser que você peça permissão aos seus pais. Aí tudo bem, beleza. Seus pais entenderem que você, né, é madura o suficiente para entender essa história, tudo bem. Agora voltando, né, aqui a história em quadrinhos, né, o Conto da Aia. Eu tinha um livro, eu tentei ler o livro, não consegui porque na época que eu estava com o livro eu achei a linguagem chata, enfadonha, então não sei se foi culpa da tradução ou se é o estilo da escritora que me deu sono, cansaço, enfim. Tem a série, né, na Amazon Prime, que eu assisti, o Conto da Aia, gostei bastante, tem não sei quantas temporadas, agora de cabeça não me lembro se tem 3, 4 temporadas, mas eu assisti todas as temporadas que estavam disponíveis na Amazon Prime, gostei. Quando eu peguei isso aqui que eu achei num sebo, né, num brechó, comprei e li hoje, dia 4 de janeiro de 2023. Então, este é o meu primeiro livro de 2023. Tá? Li hoje. Não está paginado, mas eu contei, tem 240 páginas, salvo engano, tem 240 páginas. Bom, eu gostei muito, tá? É bem ilustrado, vou mostrar aí pra vocês, ó. Pra vocês verem que é muito bem ilustrado. Então acaba atraindo mesmo, ó, a atenção do leitor. Claro que são quadrinhos, como disse, para adultos, tá? São quadrinhos para adultos. Bom, então a história se baseia no quê? Tá? Num futuro distante, é uma distopia, que é o contrário da utopia. O que é utopia? Utopia fala do não lugar, né? Um não lugar, que seria um lugar utópico. O que é um lugar utópico? Um sonho, um paraíso, o Éden, tudo de bom. Uma terra sem males. Isso é uma utopia. Uma distopia é o contrário. Uma distopia é você ver um futuro sem esperança, um futuro pior, um futuro que é um verdadeiro inferno, onde você não tem esperança e o mundo é cada vez pior. É uma opressão em cima de opressão. Isso é uma distopia. E claro, o Conto da Aia está falando de uma distopia. Uma distopia que inclusive pode ocorrer lá nos Estados Unidos. A sacada da Margaret Atwood foi excelente. Foi excelente. Por quê? Porque os Estados Unidos, pela história, eles foram fundados pelos protestantes. E nos Estados Unidos, hoje, de 2023, tem o cinturão da Bíblia, né, que é o Belt Bible, que fica no sul dos Estados Unidos. E o sul dos Estados Unidos, né, com todo o Belt Bible, ali congregam os mais fanáticos dos protestantes. Os protestantes, os protestantes mais fanáticos, terraplanistas, inimigos da ciência, racistas, estão ali no Belt Bible, cinturão da Bíblia. Então os Estados Unidos têm essa coisa, né, do fanatismo religioso. Bom, Gileade. Gileade é um governo teocrático, tá? Teocrático é o governo de Deus. Então tem uma, né, sacada bem forte aí da religião. A religião está presente em tudo, tá? Então o que aconteceu?
Nesse futuro distópico, aconteceu um acidente nuclear que os homens ficaram inférteis. Muitos homens, não todos, a maioria ficou infértil e não conseguia gerar filhos. Tá? Então eles precisavam, né, de mulheres, porque isso é toda uma construção religiosa que eu vou falar daqui a pouco, que é muito interessante. Tem até a ver, né, com os dias atuais, né, com esse protestantismo que quer se meter na política a todo custo. Tem muito a ver, isso lembra muito Damares, Malafaia, Max Feliciano aqui no Brasil. Que dirá então lá nos Estados Unidos, que tem mais fanáticos ainda. Bom, eu vou falar da hierarquia, né? Da hierarquia de Gileade. Então, no alto posto você tem os comandantes. Tem os comandantes e tem as esposas. Eles são os bambambãs, os que mandam no governo de Gileade. Depois você tem as esposas. Quem são as esposas? As esposas são as esposas do comandante. Então, embora sejam mulheres, elas têm que ter, porque são casadas com os comandantes. Aí na hierarquia você tem depois, né, as pessoas que vivem em Gileade, mas são tratadas como coisas. Você tem os guardiões, que são os homens armados, do tipo de polícia. Aí você tem o olho, que são espiões. Você tem as aias, que eram mulheres que antes da República de Gileade, quando Gileade eram os Estados Unidos, essas mulheres eram consideradas libertinas, adúlteras, prostitutas. Então, são essas mulheres que, na época que elas eram livres, feministas, e hoje são consideradas como vadias, são consideradas como prostitutas, pervertidas, essas mulheres se tornaram aias, ou seja, concubinas. Tá? Então, você tem as aias, que vestem roupa vermelha, tá? E um véu em forma de chapéu branco. Vou mostrar aqui como é que veste a aia. Tá? Então aqui, ó, tem um exemplo de como uma aia se veste. Então, essa tem a aia, que elas só foram feitas para procriar. Só. E depois você tem as martas, que se vestem de verde, que são as cozinheiras, as mulheres que cuidam da casa. Você tem as economo-esposas, que são as mulheres pobres, são livres, mas são pobres. Elas são casadas, têm que cuidar do marido, da casa, dos filhos, são as economo-esposas. Elas vestem roupas brancas com tecidos coloridos, com franjas e tal. E você ainda tem as pessoas chamadas de não homens, traidores de gêneros, não mulheres. Essas pessoas, elas, se escaparem da pena de morte, elas são levadas para a colônia onde houve esse acidente nuclear, onde tem muita radiação forte. Elas são levadas para lá. Desculpa, eu errei aí. Elas são levadas para a colônia para trabalhar nesse ambiente inóspito, cheio de radiação, onde elas vão durar no máximo 3 anos, né? E aí tem que ficar limpando os corpos que caem lá, que eles trabalham que nem escravos. Eles, né, que tem homens também, elas, trabalham como escravos nas colônias. Então são consideradas não pessoas. São os párias da sociedade. O governo teocrático é baseado no medo, né? No medo e na religião, como eu falei. Então é
proibido a leitura, né? É proibido a leitura, não tem leitura, tudo é desenhado. Então, por exemplo, um açougue tem um desenho lá de carne, um supermercado tem desenho de alface, de legumes e tudo mais, de verdura e tudo mais. Então nada é escrito, a escrita é proibida. É proibida. A linguagem é totalmente moldada, isso me lembra um pouco 1984, tá? 1984. Então a Margaret Atwood acaba fazendo relação com 1984. Então a leitura proibida, você tem uma língua diferenciada, né? Você não pode usar certos termos, você não pode dizer no governo de Gilead que os homens são inférteis, são as mulheres que são inférteis, e é por isso que os homens têm as aias, porque as esposas são inférteis e não os homens, tá? Os homens são férteis, o problema está nas mulheres, e tem as aias. As aias são aquelas mulheres que antes de Gilead, quando Gilead não era Gilead, quando Gilead era os Estados Unidos, essas mulheres eram as que são hoje aias, antes de Gilead elas eram prostitutas, elas eram, né, mulheres adúlteras, amasiadas, lésbicas, e aí elas foram pegas para serem aias, ou seja, concubinas. Então elas eram servas sexuais das esposas, né, das esposas comandantes. Então, um determinado dia tinha uma cerimônia onde elas liam, onde o comandante pegava uma Bíblia que estava trancada num baú, ele lia o trecho da Bíblia, fazia oração, tinha um trecho da Bíblia lá do Velho Testamento, estava aqui Raquel conversa com conversa com Jacó e fala, me dá filhos, porque senão eu morro, porque ela não conseguia engravidar. Então a Raquel acabou dando a sua própria serva, e ela falou assim, ela vai deitar no meu joelho e tu vai entrar nela, né? Ou seja, tu vai ter relações sexuais com a minha escrava, com a minha serva, e o filho que nascer dela vai ser teu. Então era isso que se fazia, né? Pegavam-se a aia, essas mulheres, né, que eram literalmente violentadas, e aí o comandante as penetrava, enquanto a cabeça da aia estava deitada, né, no colo da esposa, e a esposa segurava ali. Caso a aia engravidasse, aquela criança era considerada já filha da esposa e do comandante. Tá? E quando a criança estava prestes a nascer, tinha toda uma cerimônia onde as esposas dos outros comandantes se reuniam, consolavam, a esposa estava de dor, simulando dores do parto e tudo mais, e as aias também se reuniam, né? Elas tinham um treinamento no Centro Vermelho que antes de elas irem para as casas dos seus patrões, né, dos seus comandantes, elas tinham todo um treinamento no Centro Vermelho, né, de como engravidar, de como, né, se portar na hora né, da penetração, de como se ela der a luz, como ela tem que fazer, né, respira, empurra, tudo. Tinha tudo isso, né, dentro do Centro Vermelho. E aí elas iam para, né, as casas lá, algumas eram revoltadas e tudo mais. Elas não tinham um nome próprio mais, seu nome próprio sumia, tá? Elas tinham outro nome que era Off. Off do inglês significa de. Então era Off Glen, né? Off Warren, Off Fred. Então era The Fred, The Glen, The Warren, né? Então, ou seja, aquela aia era a aia de Glen, de Fred, de Warren. É isso que significa off, né, em inglês. Então a aia era, e ela poderia ser substituída porque uma aia considerada pecaminosa era executada ou transferida, ou
transferida para a colônia, que é pior ainda. E aí uma outra aia substituía e herdava esse nome, né? Of Clan, of Warren. Então nunca ninguém sabia os nomes verdadeiros dessas aias. Se bem que tinha um grupo delas ali que eram revolucionárias, né? Que queriam reagir contra esse sistema. Aí elas tinham um grupinho onde elas, né, não eram todas, era um pequeno grupo, onde elas sabiam os nomes uma das outras, mas era um pequeno grupo. Então, a hierarquia, não sei se eu falei, se eu falei eu vou repetir, tá? Me perdoem aí a memória, a distração. Então vocês tinham comandantes, as esposas, os guardiões, o olho, que eram espiões, as aias, as marcas, que eram, inclusive o nome bíblico, né? Está lá no Evangelho de João, Marta e Maria, que Marta cuidava da casa, então Marta cuidava da casa, né? As Martas, bichinho verde. Você tinha também... Então, aí tem a questão das Martas, né? Que cuidavam da casa. Você tinha as como esposas, que eram as esposas pobres, que cuidavam da casa, do marido e dos filhos. E tinha os pares que viviam nas colônias, que tinham alta radiação. Essas pessoas eram consideradas não humanas, né? Não mulheres, traidores de gênero e tudo. Essas pessoas eram lixo da sociedade. Elas iam para esse campo de concentração, trabalhavam como escravos, em um lugar onde tinha muita radiação e duravam no máximo 3 anos, né? Não tinham acesso nenhum de tratamento médico, nada, né? Comiam um pouco, não tinham direito a roupas. Então, essas pessoas eram consideradas a escória da sociedade. E para onde elas iam era bem pior do que morrer, era bem pior do que ser executado. E tinha os executados, né? Que ficavam no muro, eram enforcados. Então você tinha os traidores de gênero, que são os gays, né? As lésbicas, né? Os gays, traidores de gênero, os médicos abortistas, que eles tinham sido abortistas antes de Gilead, quando era dos Estados Unidos. Padres, porque eram celibatários, tá? E a questão de Gilead é crescer e multiplicar. Então, tipo, o traidor de gênero não procria, então é inimigo da sociedade e nós não temos crianças para a sociedade continuar existindo, né? Para as crianças se tornarem jovens, depois adultos e darem seguimento, né? Continuidade da espécie humana na limite de arte. Então, traidores de gênero têm que ser mortos, padres, né? Monges, médicos abortistas, todos esses eram executados como inimigos, como hereges e tal. E eu disse, né, que no governo de Gilead tudo era baseado na religião. Então eles criaram um sistema religioso opressor, onde a importância da mulher era central. Que é uma coisa contraditória, né? Porque eles oprimiam as mulheres, mas as mulheres eram fundamentais. Então, a questão do nascimento, né, de uma criança, é uma coisa bem-vinda, é uma coisa maravilhosa, um milagre. Então, quando as aias saíam para ir ao mercado, elas saíam de 2 em 2. E elas se cumprimentavam, assim, bendito é o fruto, que o Senhor possa abrir. Ai, que, né, o dia hoje está belo, né? Ai, louvado seja. Aí elas se despediam sobre o olho dele. Então, tem todo um ritual religioso. E como eu disse, né, isso lembra muito 1984, tá? Lembra muito 1984, é muito legal, muito bom, vale a pena. E
E aí você tem toda a saga da June, né, conta a história dela, contando o antes e o depois da República de Gilead e tudo mais. Tudo mais. Tem a República de Gilead, tem isso, tem aquilo. Né? Então tudo isso é muito, muito interessante. A saga da June, né? A saga da June é uma coisa muito interessante. Tá? Ela é protagonista, mas através dela você conhece toda esse governo teocrático de Gilead. Então, na verdade, ela na verdade é o pano de fundo para mostrar um futuro distópico dos Estados Unidos baseado na opressão religiosa, que tudo é baseado na Bíblia, tudo é Deus, que se você não pode falar tal coisa, você não pode ter tal coisa, porque e era uma coisa que lembra muito o calvinismo do século XVII, né, quando tinha as bruxas de Salem, então, sabe, um vigiava o outro, todo mundo tem medo de todo mundo, porque eu posso te denunciar como herege, como inimigo do sistema, então todo mundo procurava ser discreto para não parar, né, para não ser dependurado no muro. E é isso, né? É isso. E se vocês gostaram, deixa aí seu like, vale muito a pena ler esses quadrinhos adultos. Fui!